Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro. Por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Êxodo, capítulo 25, versículos 10, 11 e 16. De todos os objetos descritos na Bíblia, nada empolga mais quem gosta de histórias fantasiosas do que a Arca da Aliança, o baú revestido de ouro que guarda as tábuas da lei. O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era um baú de madeira, recoberto todo de ouro, que foi fabricado no Sinai durante o êxodo dos judeus para guardar as tábuas da lei. Le mot en hébreu, c'est Aaron. Em hebraico, a palavra é Aron, que significa basicamente baú, uma caixa em que se pode colocar algo. A Arca da Aliança continha tábuas de pedra, mas também continha a vara de Arão que floresceu. Poderíamos dizer que era uma linha direta com Deus Todo-Poderoso. O livro dos Números disse que Moisés falou com Deus por meio da arca e que ele ouviu a voz de Deus ressoar entre os 2 querubins de ouro esculpidos na tampa. O profeta Samuel, muito antes da construção do templo, estava dormindo. Ele era o assistente do sumo sacerdote Eli e dormia como os outros assistentes na parte do tabernáculo onde estava a arca sagrada. E sabemos que ele ouviu uma voz que dizia: Samuel, Samuel. Ele foi então até o sacerdote para perguntar: o senhor me chamou? E ele respondeu: não, meu filho, volte a dormir. Finalmente ele percebeu que a voz era de Deus, que chamava Samuel para levar uma vida religiosa. E, como já se disse, a arca era um tipo de rádio para falar com Deus. Mas, acima de tudo, foram as propriedades militares da Arca da Aliança que a tornaram a mais famosa das relíquias antigas. Seus feitos são lendários. Para os israelitas, era um escudo contra os inimigos e uma arma com propriedades formidáveis e surpreendentes. Será que há alguma verdade por trás desse baú lendário? Quando estudamos alguns grandes relatos históricos, devemos lembrar que existem 2 tipos de verdade. Existe a verdade que tem uma mensagem, que pode ou não ser histórica, porque sua mensagem é tão importante que pode ou não ser apresentada por meio de personagens históricos ou simplesmente contada como história. Uma história que tem significado é menos importante do que a verdade que ela contém. É como se você fosse a uma joalheria de grande reputação para comprar um belo diamante. Normalmente ele viria numa bela caixa, é isso que chamamos de historicidade. Mas se o diamante fosse enviado num saco de papel, o diamante continuaria a ser valioso. Onde minha busca por esse objeto mítico me levará? Muito bem, vamos lá. No capítulo 24 do livro do Êxodo, Moisés sobe ao topo do Monte Sinai, no deserto do Sinai. No Monte Sinai, Deus dá a Moisés instruções para construir a arca. A Bíblia nos dá uma descrição da Arca da Aliança. Ela descreve o modo de construir e também as medidas com que deve ser construída. 2 côvados e meio de comprimento por 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Foi assim. Deus instruiu Moisés para revesti-la de ouro puro por dentro e por fora, para fazer uma tampa de ouro puro e para fazer 2 querubins de ouro e colocá-los na tampa. O nome completo é Arca da Aliança do Senhor dos Exércitos, que está sentado acima dos querubins. Esse é o título oficial. Assim, é a Arca da Aliança do Senhor que está sentado acima dos querubins.
Querubim é uma palavra da Babilônia que foi transcrita. Originalmente, ela era querub. Um querubim era querube, mas se forem 2 ou 3, a forma plural é querubim. Então sabemos que foi transcrito da forma plural. O que é um querube? Posso lhe dizer sem a mínima hesitação que é um leão alado. Eles deviam ser colocados nas pontas da tampa, olhando um para o outro com as asas levantadas. Eles são os protetores dos tronos divinos e dos tronos humanos. É por isso que os vemos e muitas vezes nos confundimos. Algumas das formas em que foram retratados não são fáceis de entender. Sempre os vemos representados perto de um trono ou cadeira de algum tipo. De cada lado do trono, vemos leões com asas. São as esfinges. E quando levantam as asas, eles derrubam a cadeira. Quando alguém é retratado sentado sobre um deles, isso simboliza que a pessoa senta-se acima dos querubins, protegida, completamente envolta nas asas que se fecham nas costas. O Senhor disse a Moisés para fundir 4 argolas de ouro e colocá-las nos 4 cantos da arca, 2 de cada lado. Ela foi construída com barras laterais, de modo que as tribos pudessem transportá-las ao sair do Egito, esperando que um templo ou lugar adequado fosse construído para abrigar as tábuas no tabernáculo. A arca se tornou um dos principais elementos do Pentateuco, os primeiros 5 livros do Velho Testamento. O Senhor instruiu Moisés a construir um tabernáculo para a arca, uma grande tenda para protegê-la. Ele acrescentou que os homens que carregassem a arca deviam usar vestimentas sagradas. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. O livro do Êxodo diz que a glória eterna está dentro da arca, e onde quer que ela vá, será coberta por uma nuvem de glória como uma chama. Essa nuvem de glória guiou os israelitas em sua busca pela terra prometida. A luz que emanava da arca era tão cegante que Deus recomendou a Moisés que a cobrisse com um véu para se proteger. Parece que a própria arca também tinha o poder de destruir. Tenho certeza de que um objeto dotado de grande poder realmente existiu em certo tempo e possivelmente ainda exista. Eu também penso que ele pode não ter nada a ver com o Deus de amor, que é o Pai de Jesus. Poderia ser simplesmente algo que um técnico egípcio muito inteligente criou e que poderia realizar todo tipo de truques estranhos. O segundo livro de Samuel relata um incidente revelador, para dizer o mínimo. Enquanto a arca estava sendo carregada em um carro de boi, um dos israelitas, um homem chamado Osa, estendeu a mão para impedir que a arca tombasse e imediatamente caiu morto. A arca era aparentemente dotada de propriedades mágicas. Se você a tocasse, levaria um choque ou poderia até morrer. Existem relatos de um homem que estendeu o braço para segurar a arca que estava sendo transportada e foi atingido por um choque que o matou. Bom, meu interesse pela arca me levou a realizar experiências nela com eletricidade estática. É um veículo perfeito para acumular muitos milhares de volts de eletricidade estática, que ao serem descarregados em alguém que esteja em contato com o solo, poderiam causar um forte choque. Segundo o livro dos Números, acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: "Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os odiadores." Os homens que a transportavam carregavam-na com varas colocadas sobre os ombros, e essas varas passavam através de anéis isolantes.
Estaremos lidando com algo, com um tipo de artefato antigo com grande poder dentro dessa caixa e que fosse fatal ao ser tocado? Eu não sei, mas isso me intriga. A Arca da Aliança tinha um poder imenso. No livro de Josué, a Arca da Aliança permite que o sucessor de Moisés separe as águas do Rio Jordão para que os israelitas possam cruzá-lo a pé. A arca foi um auxílio a Josué novamente durante o cerco de Jericó. A cidade não se rendia e Josué disse aos sacerdotes que guardavam a arca que circulassem as muralhas da cidade com a arca. No 7º dia, as muralhas de Jericó desabaram. Por algum tempo, a Arca da Aliança e seus poderes misteriosos continuaram a guiar os israelitas para a Terra Prometida. A Arca da Aliança é um ícone do Velho Testamento. Mas de onde vieram essas histórias? Quem as escreveu? O texto do Velho Testamento cobre um período de 1000 anos. Uma comunidade aprendia as histórias de outra comunidade, que já havia aprendido as histórias de outras comunidades e etc. Foi uma verdadeira cadeia comunitária. Em certo ponto, as histórias eram tão conhecidas que começaram a ser um pouco transformadas em diversos idiomas. E como resultado, acabamos com textos diferentes e variações diferentes das mesmas histórias. Então, quem escreveu a Torá? Posso lhe dizer, mas não tenho certeza absoluta de estar certo. Seus espectadores vão reagir e dizer, ele está especulando. Na maior parte, a Torá foi escrita depois do exílio. Conforme as pessoas voltaram, elas desenvolveram a teologia da Terra Santa, da Terra Prometida, e quiseram legitimar esse presente. Pedaços de conversas, arquivos e textos foram usados, desenvolvidos e comentados para criar a Torá. Os primeiros 5 livros do Velho Testamento formam o Pentateuco, um conjunto de documentos escritos também conhecidos como Torá, e que estão no cerne do judaísmo. A Torá é outro texto básico que a própria Bíblia diz não ser muito antigo. Ela foi descoberta no reinado de Josué em 610 a.C., antes da queda de Jerusalém. A Torá foi criada por um grupo de pessoas que precisavam dela. Tradicionalmente, esses livros são atribuídos ao próprio Moisés, o que é impossível. Um desses livros, o Deuteronômio, conta a morte de Moisés e os eventos que aconteceram depois disso. A menos que ele tenha escrito do além, não há forma de Moisés ter escrito o livro do Deuteronômio. O que exatamente sabemos sobre esse homem chamado Moisés? Como um historiador honesto, não posso afirmar que poderia provar que Moisés realmente existiu, nem que houve um êxodo, do mesmo modo que posso provar que soldados corajosos canadenses, australianos e britânicos derrotaram Hitler. Nós sabemos que isso aconteceu porque está documentado. E existem muitas pessoas ainda vivas hoje em dia que viveram esses combates. Não temos esse tipo de provas históricas no que se refere a Moisés. Mas nada nos obriga a lhe recusar uma existência histórica. Eu não chego a acreditar que ele seja um personagem de ficção. Ele não é o tipo de personagem de ficção que inventaríamos. Ele é realista demais, é humano demais. E é inacreditável demais em certo sentido. Ele possui as contradições que esperaríamos de um ser humano. As histórias encontradas no livro do Gênesis e no livro do Êxodo podem ter sido transmitidas oralmente de geração a geração por muitos séculos antes de serem escritas. A Bíblia é de longe o livro com maior influência na história do mundo ocidental. O primeiro livro impresso por Gutenberg por volta de 1450 foi a Bíblia. Entre 1815 e 1992, 6 bilhões de cópias da Bíblia foram impressas em mais de 2.000 idiomas.
Não é surpresa que as histórias da Bíblia despertem o interesse de historiadores que se voltam para a arqueologia para confirmar ou desmentir os acontecimentos. Infelizmente, isso traz mais perguntas que respostas. Nós não temos nenhuma prova do Êxodo, não temos nenhuma prova da existência da Arca da Aliança, além do testemunho de Flávio Josefo e do Velho Testamento. Porém, existem bons motivos para isso. E não estou dizendo que você deva acreditar absolutamente na Arca da Aliança, mas se você pensar a respeito, quantas bibliotecas foram destruídas no passado? Houve a destruição da Biblioteca da Alexandria, houve a destruição da Biblioteca principal hebraica, quando o Templo de Jerusalém foi destruído, e nós sabemos por relatos da época que foi queimado em 870. Agora, se pudéssemos viajar no tempo e voltar a essas bibliotecas, talvez encontrássemos provas escritas. Em busca do tesouro sagrado. O livro do Êxodo conta a história de Moisés, desde seu nascimento no Egito até os 40 anos que ele passou vagando no deserto. Esse capítulo do Velho Testamento é, sem dúvida, o mais questionado pelos historiadores. Será que Moisés realmente libertou os hebreus da escravidão no Egito? Na minha opinião, o Êxodo é uma das histórias mais desafiadoras do passado da humanidade. Por quê? Não por causa dos judeus, pois atualmente a Páscoa, para os judeus, é mais uma celebração de seu êxodo do Egito, da sua libertação e da formação de um povo. O texto é importante, porque é o documento básico para a libertação dos homens, de todos os homens, de todos os povos oprimidos, de todos os escravos. É isso que o torna mais interessante. Se examinarmos a história, é difícil. Pegamos uma ponta da linha, puxamos a linha e ela quebra. Então, quando olhamos essa história, o que os escravos judeus construíram no Egito? Historicamente, é difícil acreditar que eles construíram as pirâmides. Não creio que os judeus fossem construtores. As construções são antigas demais. Precisamos ler as histórias pós-exílio. Sabemos que os escravizadores do Egito foram os ptolemaicos, os cidadãos gregos do Egito que buscavam escravos por toda parte, especialmente na Judeia, onde encontraram os judeus que estavam completamente desorganizados na época. No século XV ou VI a.C., talvez mesmo depois. Desculpe, quis dizer século III ou IV. Os magnatas gregos no Egito queriam construir Alexandria e tinham escravos para isso. E então os judeus, os escravos libertados, criaram a comunidade judia mais famosa no mundo, nas sombras da biblioteca. Era uma sociedade altamente intelectual. E, por sorte, eles produziram a Bíblia grega, a Bíblia dos 70, que é considerada a Bíblia das Bíblias. Será que Moisés realmente abriu o Mar Vermelho? Esse período, chamado de 19ª dinastia, é bem conhecido pelos historiadores que se especializam no Egito Antigo. Escavações arqueológicas revelaram vestígios consideráveis, mas não há menção a Moisés ou da fuga de milhares de judeus pelo Mar Vermelho. Esse silêncio é um pouco perturbador. Alguns eventos descritos no livro do Êxodo, como as pragas que assolaram o Egito e a destruição dos exércitos do faraó, engolidos pelo Mar Vermelho, deveriam ter sido mencionados nas histórias egípcias. Uma das perguntas que passam pela minha cabeça é por que, tendo concordado que Moisés pudesse levar seu povo para a liberdade, o faraó de repente mudou de ideia e enviou os melhores soldados egípcios para persegui-los e levá-los de volta. Eu até ouso sugerir isto. Moisés não construiu a arca como está no relato bíblico. Ele foi criado como um príncipe do Egito e sabia o que era, conhecia seu poder e levou-a consigo. E quando o faraó descobriu que aquela arca única, incrível, poderosa e muito valiosa havia desaparecido, ele ficou completamente furioso e disse a seu general da cavalaria: traga-o de volta, custe o que custar. E esse preço
foi a morte dos melhores soldados do exército egípcio. No livro do Êxodo, Moisés encontra Deus no Monte Sinai, na cadeia das montanhas do Sinai. O Sinai é uma península egípcia triangular com uma área de aproximadamente 60 mil quilômetros quadrados, limitada ao norte pelo Mar Mediterrâneo e ao sul pelo Mar Vermelho. A área sul dessa península é muito montanhosa. Segundo a tradição, é ali que fica o Monte Sinai. Têm sido realizados estudos arqueológicos em toda essa região. Os cientistas encontraram artefatos que provam que a área era habitada durante o período neolítico. Porém, eles não encontraram nada que indicasse um êxodo em massa, nem uma ocupação significativa. No máximo, as cerâmicas e esculturas indicam que as montanhas podem ter abrigado pequenas comunidades que faziam adorações religiosas. Embora seja improvável que o Moisés descrito na Bíblia tenha realmente existido, os historiadores acreditam que essa lenda foi inspirada por um homem real, sem dúvida o chefe de um clã da tribo levita, uma comunidade que vivia no extremo sul da terra de Canaã, a terra prometida dos israelitas. Quando nós examinamos o solo de Canaã, nós vemos uma coisa muito interessante. No final da Idade do Bronze, nós temos os traços clássicos de assentamentos, nós temos cerâmicas elaboradas e muito bem decoradas, nós temos urnas funerárias sofisticadas. Então, de repente, no início da Idade do Ferro, nós encontramos nas terras altas de Canaã, e não mais nas planícies, um novo tipo de povo, que aparece repentinamente como pontos em um mapa, como luzes acendendo em todo o mapa de Canaã. Essas pessoas são espartanas. Sua cerâmica é muito simples, as urnas funerárias são simples. E na medida em que podemos reconstruir sua estrutura política a partir dos achados no solo, elas parecem ser mais democráticas do que os habitantes que as precederam. Mas o mais interessante é que eles não comiam porco. Esses foram os primeiros israelitas e eles apareceram de repente, mais ou menos na época em que sugere uma das versões da Bíblia Sagrada. Esse Moisés histórico provavelmente viveu por volta do século 13 a.C. Não temos nenhuma prova física de que Moisés tenha existido, do mesmo modo que não temos provas da existência física da arca. Temos apenas descrições tradicionais. Os israelitas têm um túmulo de Moisés ao sul de Jerusalém, que é antigo e muito venerado. E é claro que ele é personagem principal do Velho Testamento. Depois de 600 anos de tradição oral, o Moisés histórico transformou-se em um homem extraordinário. O eleito, o mensageiro de Deus. No livro do Êxodo, a descrição da arca parece-se estranhamente com o baú encontrado em alguns túmulos egípcios, inclusive no túmulo do jovem faraó Tutancâmon, descoberto em 1922 no Vale dos Reis. Essa semelhança comprova uma influência egípcia inegável sobre o autor ou autores do livro do Êxodo. Se esse objeto realmente existiu, como poderia ter desaparecido? Em busca do tesouro sagrado. Jerusalém, Israel. Voltei a Jerusalém, a terra prometida, para onde a arca foi trazida pelo povo eleito. Em Jerusalém, o rei Salomão, filho e sucessor do rei Davi, colocou a arca em um santuário construído no templo especialmente para ela, o Santo dos Santos. A referência que existe, ou, se preferir, a última apresentação relativa à arca, ocorreu por volta de 620 a.C., quando o rei Josué pediu aos levitas, que eram responsáveis pela segurança da arca, que a tirassem de seu esconderijo. Isso, na minha opinião, é muito significativo. Porque se você tivesse uma arca contendo todas as relíquias do Êxodo e as tábuas da lei, você teria também um esconderijo situado em algum ponto sob o assoalho do templo.
Em 620, o rei Josué pediu aos levitas que a tirassem do esconderijo e a exibissem para mostrar ao povo a existência da lei e a existência da tradição. Então, 50 ou 60 anos depois, houve invasão babilônica e não há nenhuma menção à arca. E os babilônios eram excelentes cronistas, mas não há menção na lista de tesouros que eles levaram para a Babilônia sobre a Arca da Aliança. Assim, provavelmente, ela estava tão escondida que eles não a encontraram. É aqui que começa a caça ao tesouro. No que diz respeito aos arqueólogos, é muito simples. Nem mesmo uma pedra do Templo de Salomão foi encontrada. Ele está enterrado embaixo do piso. Se fôssemos remover parte do piso, isso provocaria mais agitação do que se pode imaginar. Então o Templo de Salomão não pode ser escavado. O Templo de Herodes poderia ser um bom candidato, mas se estiver localizado no mesmo ponto, não encontramos nenhum traço dele, e não há pesquisas arqueológicas. Por enquanto, esse é um elemento estritamente histórico. Existem textos e descrições escritas, desenhos, há pessoas que tentaram reconstruir o templo, mas não sabemos muito sobre o templo original. É difícil duvidar da existência do templo, pois tanto se falou dele. E mesmo para os cristãos, Jesus disse: "O templo será destruído e eu sou o templo." Se acreditarmos que Jesus estava falando a verdade, então ele deve ter visto o templo. Se você andar ao redor de Jerusalém, deve admirar a forte muralha ao redor da cidade. É uma estrutura poderosa. Ela não foi construída por causa de uma sauna ou de um estádio. Foi um grande templo. Bom, devo dizer, uma enorme muralha ao redor do templo de Herodes, que agora se acredita ter sido inspirado pelos romanos. O motivo pelo qual Nabucodonosor não pegou a arca é porque quando ele chegou ao Templo de Salomão, ela não estava mais lá. Então, o que aconteceu com a arca depois da sua última apresentação documentada no Santo dos Santos em Jerusalém? Ninguém sabe e existem muitas hipóteses. Existem várias teorias sobre o que houve com a arca. Segundo uma dessas teorias, a arca está agora em uma caverna perto do Monte Sinai. Supostamente, antes das invasões babilônias, o profeta Jeremias levou a arca para uma caverna perto do ponto em que Moisés viu a sarça ardente e ela ainda está lá. Depois do templo ser saqueado por ondas de invasores, ela poderia ter sido levada pelos assírios, ela poderia ter sido levada pelos babilônios, ela bem poderia ter sido oculta por um dos sacerdotes ou profetas em alguma caverna segura nas montanhas. Ela poderia ter sido oculta pelos Qumran, onde os pergaminhos misteriosos foram achados. Ela poderia ter sido levada para a Etiópia, e isso implica um romance entre o rei Salomão e a rainha de Sabá. A arca pode ter ficado segura em uma pequena aldeia no norte da Etiópia. Essa hipótese é apoiada por fontes bíblicas e por uma longa tradição oral. Se nós procurarmos o último local da arca, procuramos por uma dentre muitas hipóteses, e a hipótese da Etiópia, que diz que ela está em Aksum, na Etiópia, é tão forte quanto as outras. Os próprios historiadores etíopes rastreiam os eventos até um de seus melhores governantes antigos, um homem chamado Menelik, cujo nome é traduzido como Filho do Homem Sábio. E quando lemos o encontro entre o rei Salomão e a bela rainha negra de Sabá, temos de lembrar que um dos livros da Bíblia é chamado de o Cântico dos Cânticos, ou o Cântico de Salomão. E ele é um belo texto, muito erótico, um poema de amor que fala de uma bela mulher negra. E supomos que o próprio rei Salomão escreveu o poema. Também existe uma referência
E sabemos como as frases da Bíblia podem ser indiretas, em que se diz simplesmente: ela ficou maravilhada com a sabedoria de Salomão, e ele lhe deu tudo o que seu coração desejava. Isso pode ser uma frase simples para dizer que ele a engravidou. Então, de volta a Sabá, a bela rainha negra está esperando o filho de Salomão, a quem dá a luz, e quando ele chega à idade adulta, ela lhe conta quem seu pai realmente é e diz: sei que será bem recebido, você quer conhecê-lo? Existem relatos no folclore e na história da Etiópia sobre como Menelik viajou. Foi saudado por Salomão com reconhecimento, muito orgulho e prazer. E quando ele partiu, recebeu a arca como proteção, porque Salomão sabia que os inimigos se reuniam em volta de Jerusalém e a arca estaria mais segura com seu filho e com a rainha mãe dele no poderoso reino de Sabá. Em busca do tesouro sagrado. Segundo o Quebra-Negast, ou simplesmente Negast, escrituras sagradas que datam do século XIII e que são consideradas um dogma pelos cristãos da Etiópia, a arca foi mantida por muito tempo em uma capela no lago Tana. A preciosa relíquia agora é guardada na pequena igreja de Santa Maria de Sião, em Aksum. Mas existem problemas com essa história. A arca que está em Aksum, nos planaltos da Etiópia, foi vista por muitas pessoas antes que as autoridades etíopes parassem de expô-la. E claramente ela é um objetivo cristão medieval e ela tem cruzes em sua superfície, não se parece em nada com a arca carregada pelos israelitas através do Sinai. Muitos livros foram escritos sobre o assunto, e a maioria deles concorda que a arca foi para a Etiópia, embora não exista muita base para afirmar isso. Um dos argumentos que são usados pelas pessoas que dizem que a teoria etíope é correta é, primeiro, a existência de judeus na Etiópia, os falachas. E, em segundo lugar, o fato de os falachas terem usado, quase todos eles em Israel agora, muitas práticas cerimoniais muito antigas que supostamente indicam que a comunidade ficou separada do mundo judaico exterior por um período muito, muito longo. Eles representam uma tradição judaica particularmente antiga, salomônica. Mas não há motivo para supor que tenham alguma conexão com a arca. A cidade antiga de Jerusalém agora é dominada por uma bela mesquita chamada de Domo do Rochedo, e que recebeu esse nome por seu belo telhado dourado. A mesquita foi construída por volta de 690 d.C., no mesmo lugar do antigo templo de Herodes, que por sua vez foi construído no lugar do templo de Salomão. Outra teoria é que a arca nunca deixou Jerusalém. Quando a cidade foi capturada pelos babilônios, os sacerdotes, temendo que a arca caísse nas mãos dos inimigos, a esconderam em uma câmara secreta construída sob o templo. Supostamente, ela ainda está lá. Isso é interessante, porque não existe, até agora, não há evidência física, não há prova física da existência do Templo de Salomão. Por outro lado, é impossível escavar na montanha do templo, porque é um local muito sagrado, tanto para o Islã quanto para o judaísmo. Então, a existência de um templo é muito importante para tudo isso. Sem um templo, não existe a história da arca. Então, depende do que se quer procurar primeiro. Graças ao trabalho de construção feito no século XIX, sabemos que embaixo da mesquita existem numerosos túneis e câmaras subterrâneas que até hoje não foram explorados. Warren,
o grande engenheiro britânico que supervisionou a construção na montanha do templo e que a conhece mais do que todos, mais do que qualquer pessoa, estava interessado em encontrar a arca. Ele sabia que ela podia estar escondida sob a montanha. Mas a área é tão vasta e tão difícil que, mesmo tendo permissão para procurar, ele não encontrou, embora achasse muitas câmaras e muitos túneis. Então, minha teoria, minha intuição, é que a arca está lá, onde se supunha que ela estivesse. A área do Domo do Rochedo foi também o local da sede dos Cavaleiros Templários, uma ordem de cavaleiros de natureza militar e religiosa no século XII. Durante sua ocupação do templo, de onde vem o nome Cavaleiros Templários, esses monges militares que se tornaram lendários descobriram muitos tesouros ocultos, inclusive a Arca da Aliança. Eles a levaram secretamente de Israel para a Europa e a esconderam de novo. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Eu creio que se encontrassem a arca, que motivos teriam para mudá-la de lugar? Os templários queriam ficar lá em Jerusalém. Eles se chamavam os Cavaleiros do Templo de Salomão e seria pouco provável que transportassem uma relíquia como essa de volta à França ou outro lugar onde ela poderia correr riscos. Muitos autores de ficção arqueológica propuseram locais diferentes. Hugues de Payne e os outros 8 templários começaram a escavar. Será que procuravam a arca para levá-la para um local mais seguro em Chartres? Em um dos pilares da catedral na França, um local de encontro dos templários, pode-se ver uma escultura que representa a Arca da Aliança sendo transportada. A alguns metros dali, vemos uma escultura da Rainha de Sabá na decoração de uma arcada. A presença desses 2 elementos bíblicos levou algumas pessoas a pensar que a Arca da Aliança está oculta embaixo dos alicerces da catedral que datam do século XI. Talvez estejam certas. Os templários fariam muito bem em levar a arca para a França. Se estudarmos a Catedral de Chartres, as inúmeras esculturas com mensagens em código e repletas de simbolismo são fortemente influenciadas pelo pensamento templário e pelo que chamamos de segredos dos templários. E se eles decidiram que iriam colocar essa relíquia absolutamente valiosa em um lugar em que ficaria o mais segura possível, que lugar melhor do que sob uma catedral magnífica, onde residiam inúmeros homens santos que aguardariam dia e noite. Ela não poderia estar mais segura do que isso em termos de guardas espirituais. A menos que os templários a levassem para outro lugar. Os templários tinham poder e, mais uma vez, ligamos o código do rei Arthur e o código dos templários. Os cavaleiros do rei Arthur faziam todo tipo de buscas que foram descritas como o Graal. Não há motivo para não aceitar que eles também tenham procurado a arca. Em seu livro Os Templários e a Arca da Aliança, o autor britânico Graham Phillips afirma que os templários levaram a arca para a Inglaterra e a enterraram secretamente em um campo entre Banbury e Coventry, nas planícies inglesas. Também existe uma possibilidade de a arca ter sido enterrada sob a capela Roslin, perto de Edimburgo. Segundo essa história, foram os templários que levaram a arca para a Escócia. Ou os maçons podem tê-la trancado em uma galeria secreta. Como a capela Roslin está muito associada ao esoterismo, na verdade é lá que se passa a história de O Código da Vinci. A arca estaria em casa. Por que não? E a lista continua. Eu acho que se a arca realmente sobreviveu à conquista babilônica, então é provável que ela ainda exista em algum ponto de Jerusalém.
Durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967, os israelenses invadiram Jerusalém Leste de novo na Muralha Oeste e algumas investigações não autorizadas foram realizadas sobre a montanha do templo. Os rabinos que supervisionavam essas escavações diziam que, usando os textos rabínicos, eles sabiam exatamente onde a arca seria encontrada. E disseram que chegaram a poucos metros do lugar em que a arca estava antes de serem parados. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. As aventuras de Indiana Jones transformaram a Arca da Aliança no tesouro sagrado mais famoso. O Santo Graal e a Arca de Noé, relíquias que empolgaram gerações de aventureiros, empalideceram em comparação com a Arca da Aliança. Desde o lançamento de o filme Os Caçadores da Arca Perdida, não se passa um ano sem que uma nova teoria sobre a Arca da Aliança seja publicada. Os Caçadores da Arca Perdida. Porém, se olharmos o outro lado da história e aceitarmos o valor do relato bíblico, concluiremos então que Moisés viveu uma experiência religiosa. Uma experiência profunda e dramática sobre o Monte Sinai. Em resultado, ele impôs certas leis a seu povo. E essas leis, inscritas em tábuas de pedra, foram guardadas com toda segurança no interior dessa arca misteriosa. Então, sem nos voltarmos para essas histórias fictícias e totalmente românticas como Os Caçadores da Arca Perdida e outros filmes, o que observamos é que parece mesmo que o próprio objeto tinha um poder muito grande. E será então que existia algum tipo de artefato antigo de grande poder dentro dessa arca? Os historiadores, pelo menos a maioria, duvida que a arca exista realmente. Para eles, não devemos interpretar literalmente a descrição da arca, nem procurar um objeto físico. Devemos vê-la como um símbolo que representa a presença de Deus entre os judeus. Bom, o mais interessante é pensar, se você tivesse de fazer alguma coisa, por que inventar uma arca? Bom, você inventaria uma arca porque talvez exista algo de verdade nisso. Mas não fizeram uma caixa para preservar a lei, que bem podia estar em tábuas de pedra, mas eles a fizeram. Na época do exílio, ou quando construíram o primeiro templo, e fizeram um container para preservar as escrituras sagradas, suas leis, as leis judaicas ou hebraicas, e, desse modo, eles talvez tenham inventado a arca. Nós não sabemos. Imagine por um momento que tal objeto realmente existia. O que nós faríamos com ele? Se o passado for um indicador do futuro, tomara que nunca seja encontrado.